Fala, moçada do nono ano, que é o professor Henrique Nelson, né? Estava agorinha, há pouco no chat com o professor André, e agora a gente vai para a aula de História, tá certo? Então vamos juntos aí. No encontro passado, né, nós iniciamos uma conversa sobre a importância de se estudar História, né, e por que a gente estuda História, e hoje a gente vai dar sequência, tá? Então, enfim, sejam bem-vindos à nossa aula, e cumprimento a todos os professores e professoras da Rede do Recife, dizer que é uma satisfação a gente estar aqui trabalhando juntos, juntas, né? Então, nós aqui na EMAD, na Escola Municipal para Aulas Digitais, vocês aí em cada escola, né, também batalhando, né, por nossos estudantes, pela educação no Recife. Então é isso, né? Vamos trabalhando junto, a gente vai alcançando, né, resultados sempre melhores. Então, cumprimentando aqui o pessoal que está comigo, né? Então, Elaine, nossa intérprete de Libras, faz sempre esse trabalho importantíssimo para que as nossas aulas cheguem a todos e todas, sejam de fato acessíveis. Então, muito obrigado, Elaine. E também cumprimentar aqui meu parceiro, né, professor de História também, professor Luciano Júnior. Olá pessoal, tudo bom com vocês? Então a gente está aqui junto com o professor Henrique para essa aula maravilhosa aí de História. E a gente vai acompanhar vocês ao longo do ano. Nós, assim, né, estamos retomando efetivamente o ano letivo e na medida do possível, daqui a um pouquinho o aplicativo ele vai ter enturmado todos vocês e vocês vão poder interagir conosco aqui pelo chat. Então aproveita, se você ainda não fez o download, né, do aplicativo da Educa Recife, entra lá na sua loja de aplicativos do celular, na Apple Store, caso você tenha um celular Android, ou na Apple Store, caso você tenha um celular iOS, ou na Play Store, caso você tenha um celular Android. Então, os QR Codes estão aqui, ó, no cantinho. Aponta o celular que ele vai direcionar você para a loja de aplicativo aí do seu celular. Faz o download, não se abestalha, porque na medida que você usa o aplicativo, você tem aí o acesso às aulas com a sua internet financiada e você poderá interagir conosco por meio do chat. Vocês devem observar, a gente está sempre em dupla exatamente por conta disso, porque enquanto o professor Henrique está ali dialogando com vocês, a gente está aqui dialogando por meio do chat, ok? Então a gente vai para mais uma aula de História. É isso aí, professor. Obrigado, professor Luciano. Só também, né, completando aqui, caso vocês queiram assistir às nossas aulas novamente, então, bom, as aulas, vocês podem ir ao nosso né, canal no YouTube, tá certo? Então coloca lá Educa Recife, então vocês têm todas as aulas, né, todos os anos, inclusive, então vocês podem compartilhar aí com os colegas, né, e as aulas, então vocês podem assistir, parar uma parte, anotar, enfim. Então vocês fiquem bem à vontade para poder rever as aulas também no YouTube, né? Então é isso, gente. Então na aula passada, como eu tinha falado, nós, né, discutimos justamente que a História, eu coloquei aí para vocês justamente que a História é esse campo que estuda as sociedades ao longo do tempo. Nós mostramos que não se trata apenas de um passado mais distante, mas é justamente essa relação entre presente e passado, uma relação contínua que inclusive dá muita vida à história. A história não é aquela coisa estanque, olhando apenas para um passado que não se move, né? Então, a ideia do se move é muito mais uma licença poética, no sentido de dizer assim, olha, é o presente que está fazendo pergunta para o passado, que está investigando alguma coisa do passado. Então, nós do presente, nós temos preocupações e por conta das nossas preocupações, das nossas curiosidades, das nossas interrogações, a gente olha para o passado e tenta investigar algum aspecto do passado. Justamente para que nós tenhamos, nós possamos analisar e entender melhor como é que era, como mudou, como permaneceu, como se resolveram alguns problemas do passado e aí a gente poder pensar melhor sobre o nosso presente. Então a gente sempre diz o seguinte, aquele que conhece história, aquela que conhece história, né, está munido, né, está com mais elementos para poder olhar melhor para a vida, olhar melhor para o presente e para avaliar melhor as coisas e poder seguir. Vocês viram aí, né, recentemente, quando um dessas pessoas que trabalham, né, enfim, na internet, podcast, enfim, então o sujeito ele defendia que os nazistas poderiam, as pessoas que acreditam no nazismo, infelizmente ainda tem essas pessoas, elas poderiam se manifestar livremente, poderiam até ter um partido. Então, se essa pessoa ela estudasse, conhecesse melhor um pouco da história, né, certamente não diria um absurdo desse.
Então é isso. Quando a gente conhece um pouco melhor, né, daquilo que a gente está falando, daquilo que a gente se posiciona, a gente acaba, né, não cometendo erros, ou pelo menos diminui, né, os erros. Eu diria até o seguinte, né, um sujeito que conhece história, que conhece, por exemplo, o que é o nazismo, nem seria nazista, né, principalmente brasileiro, né, professor Luciano? Mas nazista brasileiro. É um sujeito meio, né, tá difícil, né? Eu só estou lembrando aqui de uma história, que certa vez um grupo de neonazistas, né, brasileiros, eles mandaram uma carta de apoio, né, para os neonazistas alemães, né? Então, quando mandaram essa carta, né, chegou lá na Alemanha, aí os neonazistas alemães responderam: vocês se colocam no lugar de vocês, que vocês são latinos, raça inferior, e se a gente encontrasse com vocês, a gente dava um quebra em vocês. Então, assim, a turma não conhece nem as ideias, né, que são defendidas, né, pelos nazistas. Uma delas, inclusive, professor, a questão da raça pura ariana, né? Então, todos aqueles que não são descendentes arianos, né, eles são, assim, desprezados, né, e considerados raça inferior pelos nazistas, né? Então a turma aqui, latino, sul-americano, nosso povo mestiço, né? Mestiço, né? Defendendo a teoria que fala sobre pureza racial. Pureza racial. Aí os cabas precisavam estudar um pouquinho mais, né? Aí levaram essa invertida aí. Pois aí você aí, né, vai ter essa oportunidade ao longo do 9º ano, né, desse ano, de poder estudar, inclusive o nazismo, entender melhor todo esse negócio todo aí, para que a gente não caia nessas besteiras, tá bom? Então é o seguinte, nosso objetivo de hoje é estudar o que são fontes históricas, tá certo? E quais os tipos de fontes históricas para a gente poder pensar melhor como é que o historiador, a historiadora, né, investiga e como é que nós, ao estudarmos história, podemos, né, entender um pouco melhor sobre ela, tá beleza? Então vamos embora, né? Vou dar uma mexida aqui. Professor Luciano, o estúdio tá frio hoje, viu? A gente não é pra gente, de repente, né, estar num sentido contrário da cidade do Recife com o seu calorzinho, né? Porque hoje de manhã caiu um torozinho, né? De repente, nesse clima recifense, né, que a gente tá acostumado, né? Bipolar, convivendo, né, como o pessoal diz, com Recife, né, e com Recife, né, ao mesmo tempo. Então é complicado. Né? Então vamos lá, gente. Ó, vou falar sobre fonte histórica, mas antes eu vou tocar numa questão aqui importante pra gente, né? Fake news. Professor, você já ouviu muito fake news, professor? A gente ouve direto, né? Todo dia tem um fake news aí pra gente, dos grandes, né? Pra gente lidar, né? Inclusive, hoje eu já ouvi umas 2. Olha, e olha que a gente tá aqui, nós somos um pouco mais de 9 horas da manhã, né? Já ouvi umas 2, né? Olha só, gente, a fake news é algo muito sério, né? O nosso robozinho está dizendo, isso é muito sério, professor, de fato, né? Porque nós hoje temos muito acesso à comunicação, à informação, né? A gente chega de tudo quanto é lugar, a internet acaba sendo, né? Infelizmente ainda a gente não conseguiu controlar ou cuidar melhor disso, né? Então as pessoas simplesmente jogam informações e muitas vezes as pessoas compram essas informações como verdadeiras e aí, né, isso acaba tendo um prejuízo grande. Nós estamos vivenciando, por exemplo, na atualidade, fake news que envolvem a questão da vacinação, que é tão importante, né? Eu já ouvi até gente falando sobre, né, eu pesquisei quais são as maiores fake news da atualidade sobre vacinação. Tem gente que acredita até que existe na vacina um chip líquido que entra num sujeito para controlar. Não existe nem tecnologia para isso, diga-se de passagem. Mas tem gente que acredita, né? Então, essas notícias falsas, elas têm, né, acabam causando prejuízo muito grande para a sociedade. Inclusive, eu quero cumprimentar, né, nossos alunos, o Pedro, a Vinícius, a Beatriz, que foram estudantes da Escola Municipal Octávio de Meira Lins, que antes da pandemia, inclusive, construíram um trabalho sobre a importância da vacinação e mais ainda, né, os impactos das fake news sobre a vacinação, mesmo antes da pandemia. Por quê? Porque já existia um movimento de vacina, já existia, né, existiam notícias falsas, informações falsas sobre a vacinação que já estavam prejudicando as pessoas. Isso só aumentou, né, mais recentemente, justamente por conta dessa necessidade
de vacinar as pessoas diante de toda essa pandemia que nós vivenciamos. Então, parabéns, inclusive, para os estudantes, a professora Ana Paula, que orientou tão bem esse trabalho e que já antecipava um problema que nós vivenciamos hoje. Então, as fake news são notícias falsas, que chegam até nós de formas diversas, mas principalmente as redes sociais, esses meios de comunicação digital, então acabam fazendo que essas notícias elas se avolumem e que infelizmente causam um impacto muito negativo sobre nós. Como é que nós devemos... Oi, aproveitando essa questão que o senhor colocou aí, do chip, o chip que supostamente estaria nas vacinas, para que a gente pudesse ser monitorado. Aí eu quero chamar a reflexão de vocês para a seguinte questão. Olha, hoje a gente é monitorado por conta desse aparelho aqui, aparelho celular. Aí você faz um teste em casa, para depois não dizer que a gente está condicionando as coisas aqui. Você vai assistir um vídeo sobre um determinado tema. Você assiste um vídeo, ou você responde uma pesquisa na internet qualquer, dizendo que gosta de um determinado produto. Vai observar que na sua rede social, daqui a pouco vai começar a chegar mensagens e propagandas de produtos associados ao que você gosta. Por quê? Porque você já é monitorado. Hoje a gente tem uma grande quantidade de satélites, ao redor orbitando, ao redor da Terra, satélites com a precisão de monitoramento que se você estiver andando. Quer dizer, eu estou andando no meio da rua. Se alguém resolver parar para monitorar, o cara com satélite lá na estratosfera, ele consegue ver com grande precisão o tal, o crucifixo aqui, franciscano, que está na minha pulseira, com grande nitidez. Então, o medo das pessoas de serem monitoradas, as pessoas trazem essas teorias conspiratórias para determinadas situações, na realidade apenas para justificar uma narrativa anti-vacina, quando na realidade, se o medo é ser monitorado, então as pessoas deveriam não andar na rua ou andar disfarçado na rua e não possuir aparelho celular, por exemplo, para evitar de ser monitorado, não é verdade? Ou seja, não precisa implantar chip em vacina, coisa nenhuma, porque já tem o chip aí no telefone e tal, tem outras formas de controlar, de acompanhar, enfim, Então acho que a gente tem que construir formas melhores para a gente ter mais liberdade sempre, mas assim, isso não passa pela questão de ser contrário à vacina, que é uma coisa tão importante para nossas vidas, e é justamente através da vacinação que a gente está conseguindo vencer a pandemia, As coisas estão melhorando cada vez mais, enfim, seus altos e baixos, mas a gente já consegue fazer bastante coisa graças à vacina, Então, não aceite fake news sobre vacinação. Toda vez que chega uma informação sobre a Covid, sobre a vacinação, pesquise, é isso que a gente está fazendo, Como proceder diante de uma fake news? Olha, gente, quando você recebe uma informação, seja ela qual for, a gente precisa pensar o seguinte, Então, você tem aí, se tiver aula de inglês há pouco, então, news, uma notícia, a gente recebe aí uma notícia, eu recebi uma notícia, o que é que eu devo fazer? Eu primeiro devo me perguntar, então o primeiro passo essa é uma notícia de fato verdadeira? Principalmente quando tem aquelas informações assim muito mirabolantes, que deveriam ser absurdas, a gente tem um senso crítico de perguntar, isso é real? Bom, e aí, ou será que é falso? E aí, nesse sentido, a gente vai se perguntar aí direitinho, Então, o primeiro passo, para todas as informações que recebemos, devemos nos perguntar se são de fato verdadeiras e realizar pesquisa. Nosso robozinho está aí dizendo para a gente, sempre me pergunto sobre isso, professor. Recebi a informação, pois que isso é verdadeiro mesmo, principalmente quando chega assim via WhatsApp, aquele negócio assim meio... E aí você diz, rapaz, peraí, deixa eu dar uma olhadinha. Muitas vezes quando vem é muito associado a um determinado grupo político ou a outro. Sabe, então as pessoas estão ali querendo defender alguns interesses, então é bom você ir lá e investigar. O outro ponto que a gente deve fazer é justamente isso. Devemos checar sempre as fontes das informações que recebemos. Ou seja, elas são confiáveis? Ou seja, qual a origem dessa informação? Ela está baseada em quê? Muitas vezes aparece lá, e pesquisa realizada na universidade, não diz nem qual é, sabe? Não diz quem foi que informou, diz aí o nome de um pesquisador aí que você não sabe quem é. Muita gente, olha, não, foi um pesquisador que fez, foi uma universidade, não sei onde é que é não, mas está dizendo aqui, ou às vezes até diz, universidade na Inglaterra, o cara está falando universidade na Inglaterra, Então, e vai para frente, mas, gente, a gente precisa pesquisar o seguinte, qual é a fonte dessa informação? E por fonte de informação, a gente pensa o seguinte, são publicações como estudos científicos,
livros, revistas, etc. Né? E é dessas publicações, entrevistas, bancos de dados que disponibilizam informações a quem necessita. Então, existem várias, né, fontes que são sérias, principalmente estudos que são publicados através de revistas sérias da ciência, tá certo? E a partir daí, uma vez que essas, né, são informadas, são justificadas direitinho, porque ninguém pode botar um estudo qualquer assim e dizer, esse estudo é verdadeiro. Não, ele é avaliado pelos seus pares e tal, e vai para frente, né? As pessoas tomam aquela informação e vão fazer algo a partir dela, tá bom? Então, é importante a gente sempre verificar isso, afinal de contas, como eu sempre digo, né? Os principais meios de comunicação e de informação só utilizam fontes confiáveis, ou seja, que passam por critério rígido de comprovação. Então, é importante a gente pensar em, principalmente, que existem, né, alguns dos principais meios de comunicação, jornais, revistas, que são bastante sérios e, inclusive, têm uma responsabilidade. Afinal de contas, espera-se que eles não publiquem, né, notícias falsas, besteiras, até porque vão ser, né, questionados e perdem bastante, né, o seu prestígio quando cometem algum vacilo. E se cometem, eles vão lá, corrigindo a informação. Então, tem sempre um cuidado com isso. Então, é importante a gente se apegar ali aos principais meios de comunicação, não só no Brasil, mas no mundo todo. Hoje a gente tem vários, né, enfim, jornais e sites enfim, e-mails internacionais, de mídias internacionais, que publicam em português, ou até serve para você treinar um pouco, né, e estudar um pouco inglês também. E aí a gente precisa ir comparando, até para que a gente possa se informar melhor. Então, fique ligado aí, fique ligada para a gente, né, sempre que você receber uma informação, vai pesquisar, diversifica, ver se vários, né, meios de informação estão informando direitinho, né, vários canais estão informando a mesma coisa, né, dentro do mesmo caminho, tá certo? E, na dúvida, existem vários também recursos que estão investigando se é verdadeiro, algumas agências de informação, por exemplo, que estão pesquisando aí se ele de fato é verdadeiro ou não. Né? Então, vocês podem colocar, é verdade isso, lá no Google mesmo, né? Essa notícia é verdadeira, então vai aparecer agência tal, vai dizer, não, isso aí é fake, né? Isso é falso, e por aí vai, tá? Bom, mas eu fiz esse arrude todo para dizer o seguinte, na verdade, não é um arrude, né? Porque falar sobre fake news é uma coisa necessária, é um papel social que a gente realiza hoje. Mas é o seguinte, para a história, os historiadores e as historiadoras também vão buscar fontes. Então, fontes, elas são justamente a base da informação para que a gente possa pensar, para que a gente possa discutir. Agora, as fontes da história são diferentes, tem uma natureza um pouco diferente, afinal de contas a gente está se voltando para o passado, mas elas também são informações, são vestígios de um passado onde a gente vai, através dessas fontes, poder pensar, poder investigar um pouco mais sobre outros momentos da história. Então é o seguinte, de modo geral, para a história, a gente viu como as fontes elas se colocam ali para o mundo do jornalismo, né, da notícia, das investigações, mas para a investigação da história, eu digo o seguinte, olha, as fontes são informações, são fragmentos de outros tempos que nos possibilita conhecer melhor sobre o passado. Então, quando eu digo outros tempos, pode ser mais recente ou pode ser, né, mais antigo ainda. Então, o nosso robôzinho está dizendo, eu gostaria de saber um pouco mais sobre fontes históricas. Então, vou falar um pouco mais sobre essas fontes históricas. Essas fontes históricas, elas podem ser materiais, a gente pode pegar essas fontes e analisá-las, investigá-las para entender um pouco mais sobre o passado. Inclusive, eu lembro que uma vez eu perguntei para os meus estudantes como é que a gente conhece mais sobre o passado. Aí a resposta foi, no livro de história, professor. Eu digo, bom, mas antes de estar no livro de história, quem foi que descobriu aquilo para escrever no livro de história? Então, é justamente analisando as fontes, fazendo, né, uma série de estudos para depois poder escrever. Então, os historiadores e as historiadoras utilizam essas fontes materiais ou também as fontes imateriais. Agora, qual a diferença entre uma e outra? Eu vou trazer alguns exemplos para vocês aqui, para a gente poder pensar. Então, é o seguinte, antes disso, é importante dizer que as fontes históricas são registros feitos pelas pessoas realizando diversas atividades ao longo de suas vidas e são apropriadas pelos historiadores, né, historiadoras em seus estudos. Isso quer dizer o seguinte, quando alguém produz algo, quando escreve um documento, uma carta, uma revista, que eu vou mostrar para vocês, não diz assim, eu vou fazer isso aqui para daqui a 200 anos, um historiador, uma historiadora pegar e escrever um livro. Ninguém faz isso, né? A gente faz nossos registros, nós vivemos realizando uma série de atividades, né, ao longo das nossas vidas, sem nos preocupar muitas vezes com o que vão fazer com esse material que a gente produz.
né? Então, um Twitter que você faz hoje, né? Uma coisa que você escreve na rede social, você não pensa assim, daqui a 500 anos alguém vai pesquisar isso que eu estou escrevendo. Não, a gente está vivendo, a gente está cuidando das coisas da nossa vida. Mas que no futuro, pode ser que alguém pegue essas informações, isso que a gente escreve, para dizer assim, olha, como é que as pessoas pensavam e se manifestavam nas redes sociais lá em 2022, entendeu? Então, quer dizer, as fontes históricas não foram feitas para ser fontes históricas, elas se tornam a partir do momento que o historiador, a historiadora vai lá, se apropria e utiliza para poder, né, conhecer um pouco mais sobre outros tempos. Eu vou trazer aqui exemplos, né? Então, fontes históricas de materiais. Eu vou mostrar aqui um documento, né, que é uma das principais fontes utilizadas pelos historiadores e historiadoras. Eu vou mostrar esse documento aqui, por exemplo, eu utilizei em minha pesquisa, quando eu estava fazendo o doutorado, e aí eu pesquisava a vida de trabalhadores que viviam, né, aqui no Recife, no século XVIII, tá? Então, esse documento que vocês estão vendo aí, ele foi escrito, né, foi um ofício, se eu não me engano, ou foi uma carta, escrita no ano de 1798, aqui em Recife, endereçado ao Conselho do Rei de Portugal. Tá? Então, como vocês podem ver aí, né, a escrita do documento, tanto diferente, né? Então, nós vamos lá, identificamos o documento, lemos, fazemos, né, uma série de considerações, juntamos com outras informações que já temos sobre o período, sobre o contexto histórico dali, com outros documentos, e a gente pode entender um pouco melhor sobre a vida dessas pessoas, sobre as relações que elas estavam envolvidas. No meu caso, eu estava investigando o mundo do trabalho, as relações de trabalho, então pude entender um pouco mais sobre a vida de um trabalhador chamado José Rodrigues Papagaio, que veio de Portugal e viveu aqui no Recife, né, e no final do século XVIII. Então, é uma história fantástica, mas, enfim, um dia a gente pode contar um pouco melhor. Trago outros dois exemplos aqui, revistas. Então, o documento manuscrito é uma fonte, a revista é outra fonte, né, material. Então, vocês têm aí uma revista Fonfon, que era uma revista famosíssima do começo do século XX aqui no Brasil. E do lado direito, vocês têm aí, né, um dos primeiros exemplares do Jornal Diário de Pernambuco. É uma edição de 1830. O Diário de Pernambuco é um dos jornais, é um jornal mais antigo da América em circulação ainda. Então, se você pesquisar, você vai encontrar nos arquivos, né, jornais do comércio, Diário de Pernambuco desde 1825. Então, quer dizer, a gente tem toda uma história do Diário de Pernambuco, né, como um dos jornais mais antigos, né, o mais antigo em circulação ainda na América. Então, é importante, é uma fonte que nos permite, por exemplo, ler um jornal lá de 1830, entender um pouco mais sobre aquela sociedade, o que é que consumia, né, o que é que se produzia, quais eram os debates das pessoas naquele período. Assim como os jornais na atualidade, a gente, né, consegue, lendo o jornal da atualidade, a gente sabe um pouco mais das movimentações, quase que não sabe, das movimentações das pessoas, né, na atualidade, pontos de vista diferentes. Então, claro, né, existe interesse quando escreve, então o historiador não pega o documento assim, assim, foi desse jeito, não. Entende que pessoa tal se manifestou desse jeito e teve essa posição. Então, consegue ir aos poucos identificando as posições das pessoas e as vivências das pessoas naquele período. Outro exemplo, a pintura, gente. A pintura pode nos ajudar bastante, né, a entender, através dessas imagens, um pouco mais sobre esse passado, as representações do passado. Então, a gente investiga quem pintou, como pintou, por quê, qual o pensamento daquela pessoa que fez a imagem, assim também quem eram os grupos que estavam sendo registrados. Cada detalhe acaba sendo muito importante. No caso dessa imagem do Rugendas, né, que era um pintor alemão, né, que viajou pelo Brasil, então ele fez um registro aí do batuque, né, da dança entre pessoas negras, provavelmente escravizadas, né, no Brasil. Então, é um outro exemplo de fonte. A gente não vai analisar aqui, mas, né, a gente sempre está utilizando as imagens na aula de história. Fotografia também, gente. Essa é uma fotografia bastante antiga, né? Então, que mostra pessoas escravizadas, né, uma senhora branca numa liteira, né, que era onde as pessoas brancas, ricas, eram levadas, eram carregadas pelas ruas das cidades, inclusive aqui no Recife, no caso dessa imagem da Bahia, sendo levada por duas pessoas escravizadas. Então, a fotografia é também uma outra fonte histórica que a gente utiliza para poder investigar melhor.
Ainda olhando mais ainda para o passado, a gente tem uma tábua de escrita cuneiforme da Mesopotâmia, né, lá de, a gente volta lá uns 5.000 anos atrás, tá certo? E uma urna funerária marajoara, né, que é justamente no norte do país, né, e então um material fantástico, né, produzido pelas pessoas que viviam aqui, né, entre 400 e 1.000 anos atrás, né, no norte do Brasil, tá? Então, só para a gente continuar, também nós temos as fontes imateriais, que aí a gente está falando basicamente de registros que não são palpáveis, mas que nos ajudam a pensar um pouco sobre o passado, né? Por exemplo, os registros orais, os testemunhos, pessoas que vivenciaram e podem contar as histórias. Então, os registros, né, o que as pessoas contam é importante nesses testemunhos. Então, a gente analisa as falas das pessoas para poder estudar melhor a história, tá? Assim também como nós investigamos os conhecimentos das pessoas, as formas de saber, de fazer. Eu dou um exemplo aqui da própria culinária, né? Aí no fundo vocês têm um bolo de rolo. Então, como fazer uma comida? É um saber que ajuda a pensar um pouco sobre a história da nossa sociedade, tá? Então, esse saber fazer, o conhecimento, é também algo que a gente pode investigar. E para finalizar, a gente fala do canto, da dança, né? Como, né, também fontes que a gente pode investigar. A gente pode, por exemplo, pegar o frevo, né, do começo do século e entender um pouco mais sobre a produção cultural naquele período. E é isso, a literatura, né, as cantigas, os conhecimentos populares também são fontes. O caso da literatura de cordel é uma dessas fontes que a gente pode investigar. Então é isso. Para finalizar, gente, grande parte do material, né, das fontes materiais ficam nos arquivos, tá certo? Nos arquivos que resguardam, né, essas fontes para a gente poder ir lá e investigar. Então é isso, gente. Fica aí, né, um pouco mais sobre como o historiador e a historiadora e como nós, professores de história, né, sabemos um pouco mais sobre o passado. Dei alguns exemplos, mas tem muito mais. Converse com o seu professor, sua professora sobre, né, as fontes históricas. Professor Luciano, é isso aí. Obrigado por estar comigo aí nessa aula conosco, né? Só lembrar para vocês, né? Quem ainda não se vacinou, procure se vacinar. Tenham cuidado, a pandemia não acabou. Precisou sair, ó, coloca a máscara e é isso, gente. É isso aí, pessoal. Obrigado, Elaine. Abração para vocês todos do 9º ano. E só dizendo o seguinte, ó. Santa Cruz vem aí, professor. Sábado você vai chorar. Beijo, tchauzinho. Até a próxima. Vou nada.